Olá a todos, seja muito bem-vindo e obrigado por assistir a minha apresentação atualizando aplicações XJS para versões mais recentes. Meu nome é Emerson Januário, atualmente eu sou Developer Advocate na Sencha e nos últimos anos aí, também exerci o cargo de Product Manager, eu fui gerente de produtos por um tempo na Sencha. Trabalho com XJS desde a versão 2.0, também sou consultor especialista em produtos da Sencha no Brasil. Atualmente, hoje, forneço consultoria, code review, desenvolvimento e aplicações de projetos em Sencha XJS. Hoje eu lidero o time de MVP na Sencha, de todo mundo, e é com muito prazer, então, compartilhar um pouco do meu conhecimento contigo agora nessa apresentação, onde eu quero apresentar para vocês um pouco como fazer um upgrade de sucesso na sua aplicação XJS com uma ferramenta fornecida pela Sencha e outras também ferramentas alternativas e meios alternativos. Vamos lá? Então, antes da gente saber então sobre como vamos fazer esse upgrade, primeiro nós devemos saber então por que estamos saindo de uma versão anterior do framework XJS. Hoje nós temos e podemos ver que existem algumas empresas que ainda utilizam, existem grandes projetos rodando a versão 4.0, até empresas que estão rodando a versão 3.0, versão 3 do XJS, e estão planejando a fazer um upgrade. Então, por que devemos sair, primeiramente, então, de uma versão mais antiga e para uma versão mais atual? É por questão de marketing? Não, a gente tem muitos motivos aí que eu vou mostrar para você, então, aí mais para frente, um dos motivos porque quais são as vantagens de fazer um upgrade de sucesso do seu projeto. Então, hoje, quem está rodando uma aplicação na versão 3 ou 4 do XJS está enfrentando aí problemas com performance. Esses problemas são especialmente perceptíveis nos grid panel. Hoje, nós temos um componente para exibir dados tabulares, que é o nosso grid panel, que é o nosso principal componente. E existem várias aplicações que fazem o uso excessivo de grid panel e conseguem ver, então, perceptível essa lentidão e alguns problemas nas grids, quando estamos aí trabalhando com versões mais anteriores do XJS. Alguns problemas vão surgindo também com compatibilidade de navegador. Você vai atualizando aí seus navegadores, o Google Chrome, o Windows, tem aí o Edge, entre outros navegadores, você vai começar então a ver problemas de compatibilidade que vai ocorrer aí nos seus projetos, assim que esses novos navegadores são lançados. Um outro motivo também é que o XJS 4 e o 5 já está com suporte descontinuado, então se você está aí com algum bug na versão 4 e for reportar esse bug, provavelmente esse bug não vai ser corrigido nessa versão 4, e sim vamos receber esse feedback esse bug report e vamos então implementar a solução nas versões mais recentes. Atualmente estamos na versão 7.4 e estamos trabalhando na versão 7.5, que está em desenvolvimento. Então, se você reportar algum bug aí, se esse bug ainda existir nas versões mais recentes, com certeza ele vai ser então trabalhado nas versões que estamos suportando. Além disso, o XJS 4 também não suporta mobile, ou seja, você não consegue então ter uma boa experiência num dispositivo mobile utilizando uma versão mais antiga do XJS. Esse suporte se tornou possível então aí a partir da versão 5. Então, para quem está com a versão 4, não vai conseguir então esse suporte mobile. Uma outra coisa também, que é uma arquitetura que nós temos hoje na versão 4.0, que é uma arquitetura de aplicação construída à base do padrão MVC. Há um bom tempo atrás foi um padrão legal, muitas pessoas poderiam tirar proveito desse padrão, mas hoje, nos dias de hoje, o padrão MVC ele já se tornou obsoleto. Pode ser difícil de gerenciar e exige um pouco mais de atenção dos membros da sua equipe de desenvolvimento, então, para manter um projeto MVC. Hoje nós estamos focando 100% nos projetos MVVM, apesar do MVC ainda ser suportado no XJS, mas a bola da vez é o MVVM. Então, esse aí é um dos principais motivos para você sair da versão 4, ou seja, você não vai querer ficar aí por muito tempo, numa versão tão antiga, apesar dela estar bem estável. Por que então você deve ir para a versão 7 e não para 5 ou não para 6? E por que você deve ir para a versão 7? Clientes usando versões mais antigas do XJS não têm acesso a vários componentes e recursos incluídos nessas últimas versões. Você vai ver então que na versão 7.4 foi incluído alguns recursos novos
no Grid Panel, teve melhorias na Toolkit Modern. Então, a versão mais recente, que é a 7 em diante, 7.3, 7.4, sempre vai ter, então, mais recursos e mais bugs corrigidos nessas versões, né? Então, você vai conseguir usufruir desses benefícios, né? Tais como alguns plugins novos que foram adicionados para a Grid. Quem está em versão 4 vai poder, então, fazer upgrade para a versão 7, vai poder, então, utilizar um componente para calendário, caso necessite, ter acesso ao pacote de gráficos feito em Canvas, integração ao pacote D3, também uma grid pivô multi-toolkit, onde é que você consegue utilizar essa grid pivô tanto na Toolkit Classic e na Toolkit Modern, e também novos temas baseados em SAS. Você pode gerenciar e construir seus próprios temas utilizando a linguagem SAS, que é uma extensão do CSS. Então você consegue ter esse benefício aí dentro do ActJS 7. Até mesmo no ActJS 6 você consegue, isso foi introduzido na versão 5, né? Mas você consegue, essa é uma das vantagens para você, então, atualizar para a versão 7 em diante. E muito mais. Então, você aí que está na versão 4 ou 3, vale muito a pena, então, você fazer o upgrade para essa versão. Porque você vai contar aí com vários recursos, melhorias, bugs fixes, até mesmo performance melhorada, né? Ainda falando de ActJS 7, né, o que o ActJS 7 traz para o nosso campo, né? Quais são os jogadores que ele traz aí para essa batalha? Então, nós temos uma renderização mais rápida, melhor performance, mais recursos na Toolkit Modern, tais como as melhorias na Grid e no Tree. Então, temos aí uma similaridade entre a Toolkit Modern e a Toolkit Classic bem parecido. Então, estamos sempre trabalhando e deixando a Toolkit Modern o mais pareada possível com a Toolkit Classic, mais moderna também. Tem mais componentes na Toolkit Modern que foram adicionados recentemente, que é um componente para fazer o layout acordeon, breadcube to bar, mais uma série de componentes específicos para form, tais como form group e vários outros componentes para form. Novo componente também disponível para a Toolkit Modern, que é o Froala Editor, que é onde é que você consegue criar um editor HTML na sua aplicação ActJS facilmente, através do Froala Editor, que é o componente premium. Temos mais localizações para a Toolkit Modern, onde é que você pode criar, então, sua aplicação multi-locale, com vários idiomas, fácil, na Toolkit Modern. Novo também tema Material, que foi adicionado na Toolkit Classic. Primeiramente ele foi adicionado na Toolkit Modern e hoje nós temos ele disponível agora também para a Toolkit Classic. Então você pode usufruir desse benefício e deixar sua aplicação mais moderna com esse lindo tema material. Temos também aí a arquitetura MVVM, melhorias no suporte das nossas pontes, que é o Act React e o Act Angular. Então você consegue então utilizar todos esses benefícios do ActJS 7 dentro dessas pontes também. Se você tem uma aplicação Angular ou React e queira utilizar os componentes do ActJS, você pode utilizar essas pontes do Act React ou Act Angular, ou até mesmo o Act Web Components, para então tornar suas aplicações React ou Angular e dar o ar de Sencha dentro dela, né, fazendo uso dos componentes do ActJS dentro dessas aplicações. Uma outra coisa também que foi uma adição recente que fizemos de novos recursos no componente Grid, que foi introduzido na versão 7.4, onde adicionamos 4 novos recursos, né, e plugins para Grid, sendo ele o Filter Bar, que permite você fazer um rápido filtro na sua Grid, agrupamento dos seus resultados da sua Grid de multinível, mais uma série de melhorias e correções que teve nessa versão 7.4. Ok? Alguns recursos também foram adicionados desde a versão 4, para você ainda que não conhece e que está planejando fazer upgrade da sua aplicação. Nós temos o Toolkit Modern, que foi adicionada, uma arquitetura MVVM, suporte para tablet e phone, novos temas foram adicionados, muito mais moderno. Você não tem mais só aquele tema clássico, mas agora temos um leque bastante grande de novos temas. Estamos planejando criar mais novos temas aí para a versão 7.8, que vai vir aí com um novo tema. Data Binding, sistema de rotas, vários plugins foram adicionados. Como eu disse anteriormente, o componente Froala Editor, que foi uma aquisição da Idera recentemente, que agora é parte da Idera, que você pode utilizar facilmente dentro do seu projeto ActJS. Melhorias no pacote de dados, Store, Model, associação, foi tudo melhorado. Você consegue hoje ter um leque gigante de
de componentes e classes para melhorar, né, a sua validação de dados e todo o seu mapeamento dos seus dados na sua aplicação back-end e front-end. Muito fácil. Além disso, foi adicionado também tag field e vários outros componentes para formulários dentro da Toolkit Modern. Novos exemplos e templates também foram adicionados para você, então, começar a desenvolver seus projetos. Você não vai ficar na mão, né? Você consegue, então, criar novas aplicações e ter inspirações aí através de novos exemplos e templates, tanto dentro do Kitchen Sink, como dentro da própria documentação da API. E também novos plugins e recursos foram adicionados ao Grid Panel. Então, esses são alguns recursos adicionados desde a versão 4. Existe mais uma série de recursos e melhorias, mas esses são os principais que é um belo motivo já para você sair de uma versão mais anterior e ter vantagem aí fazendo upgrade de uma versão mais recente, certo? Então, você já sabe então os seus motivos para fazer um upgrade, sair de uma versão anterior do XJS e ir para uma versão mais recente. E você não está na mão. A Sencha, pensando nisso, criou uma ferramenta gratuita, que é o XJS Upgrade Advisor, que você consegue, que vai auxiliar ao upgrade da sua aplicação, para você que tem uma aplicação no XJS 4 em diante, 4, 5, 6 e quer ir para a versão 7, ou do 4 para o 6, nós criamos uma ferramenta onde vai auxiliar você a te alertar, né, o que mudou, o que você precisa fazer. Enfim, você consegue, então, ver mais detalhes dessa aplicação no site da Sencha, que está dentro de sencha.com. Lá dentro de produtos, você vai encontrar, então, a ferramenta Upgrade Advisor. Mais para frente, a gente vai fazer uma introdução a ela, para você conhecer ela na prática e quais são os poderes e o que ela entrega, né? Então, o que é o XJS Upgrade Advisor? É uma solução que vai escanear a sua aplicação XJS, que vai identificar e reportar esses problemas no código-fonte que precisam de sua atenção ou ação antes de atualizar. Ou seja, ela não vamos dizer assim que ela vai pegar a sua aplicação e vai simplesmente fazer o upgrade do 4 para o 7 só com um clique. Não, ela vai escanear a sua aplicação, ela vai identificar e vai te reportar esses problemas que ela encontrar no código-fonte, vai te falar, por exemplo, o método X ele não existe mais, considere então utilizar o outro método que está sendo substituído. Essa prática não é legal, utiliza essa. Esse método ele foi depreciado, ele foi descontinuado, não utilize mais, utilize esse outro método ao invés dele. Então ela vai escanear e vai te dar um relatório de todos os pontos de atenções que você tem antes de você fazer a atualização. Ela não vai te fazer um upgrade para você, essa mágica para você, ela vai te auxiliar a fazer essa análise. Alguns problemas que podem ser facilmente identificados com essa ferramenta são a sobrescrita ou uso de classes, métodos ou configurações e propriedades removidas, privadas ou descontinuadas. Ela vai te alertar que essas propriedades ou classes não existem mais ou foi removida. Então, para você não quebrar a sua aplicação, ela vai te orientar para você, então, ir lá e fazer o seu plano de ação em cima dessas classes. A sobrescrita de aliás existentes ou classes ou métodos. Então, se você estiver sobrescrevendo algum aliás ou alguma classe ou algum método, ela vai te alertar sobre isso. Mais uma série de funcionalidades. Alguns problemas podem ser automaticamente resolvidos. Esses problemas mais simples, a própria ferramenta já vai te dar a opção para você fazer um auto-fix, que vai auto-resolver isso para você. Algumas coisas vai precisar de uma intermediação humana, mas só dela te avisar o que precisa ser feito já é um grande passo que você vai ganhar aí muito tempo de trabalho da sua equipe de desenvolvimento. Essa ferramenta é uma ferramenta desktop, empacotada com Electron, e ela, no fundo, por trás dos panos, ela utiliza o plugin ESLint, né? Fizemos aí um plugin para o ESLint, estendendo o ESLint, customizamos eles, né, especificamente para aplicações XJS que podem ser que pode adicionalmente rodar a partir de linha comando ou IDE. Então você pode utilizar essa aplicação desktop feita em Electron, ou se você preferir rodar via comando através da sua IDE, você simplesmente vai instalar o plugin da Sencha para ESLint e vai então rodar esses comandos que ela vai te alertar também no seu console, na sua linha de comando. Ou então, para você que é uma pessoa mais visual e quer um relatório visual, você vai utilizar o Upgrade Advisor, que é uma ferramenta desktop, feita em XJS, porém empacotada utilizando o Electron, que vai também te dar aí um aspecto visual melhor. Ok? Quem deve utilizar, então, o Upgrade Advisor? Clientes existentes da versão 4 ou mais recente do XJS,
Provavelmente você já está aguardando aí uma pergunta para o final dessa apresentação, mas e cliente que tem a versão 3? Não pode utilizar a ferramenta, ela não funciona? Já vou adiantar para você que não. Por quê? Porque a versão 3, a arquitetura da versão 3 foi uma arquitetura bem mais diferente da 4, ou seja, não existia um class system como temos hoje de definição de classe, de override, por exemplo, o act define, act override. Então, ela foi construída e projetada para funcionar bem a partir da versão 4, ou seja, aplicações que estão rodando de 4 em diante, ela vai conseguir então escanear e reportar os planos de ações que você tem que fazer aí no seu processo de upgrade. Então, para a versão 3, a aplicação está na versão 3, ela não vai funcionar. Então, só da 4 em diante. Eu sei que tem clientes ainda que utilizam a versão 3, tem grandes projetos na versão 3, e esse processo de upgrade para essa versão 3 vai precisar de um pouquinho de mais trabalho humano, né? Até mesmo, talvez, dependendo da qualidade de código que foi desenvolvida essa aplicação, até mesmo ter que refazê-la, né? Mas pensando nisso, a partir da versão 4, se você tem uma aplicação da versão 4 em diante, você pode contar com o Upgrade Advisor para auxiliar nesse processo. Tem suporte também para ambas as toolkits. Por exemplo, se quer atualizar da versão 5 para 6, da 6 para 7, você vai conseguir, normalmente. E é compatível também com aplicações utilizando o ECMAScript 6. Então, se você se encaixa aí nesse perfil, você pode sim utilizar o Upgrade Advisor para auxiliar esse upgrade. O Upgrade Advisor ele vai estimar, né, ele vai facilitar a sua estimativa de tempo e de recursos, né? Quanto de mão de obra você vai precisar de tempo para fazer o upgrade da sua aplicação. Ela vai te reportar então todos os estados críticos da sua aplicação para você então para facilitar a estimativa desse tempo e recursos. Ela vai fazer uma análise da atualização do seu projeto, vai determinar o que mudou e com isso você então pode traçar o seu plano de ação e as suas metas e as fases do seu processo de upgrade do seu projeto. Você vai entender melhor o nível de esforço do seu trabalho. Existe na documentação da própria Sencha, existem algumas fontes adicionais para você fazer a atualização do XJS, para você que está saindo da versão 3 para a versão 4, então aí lá na própria documentação da Sencha tem links então que vai te mostrar o que mudou da versão 3 para o 4 e quais são os pontos de atenção que você precisa considerar. Existem também um guia da 4 para 5, da 5 para 6 e assim por diante. Então, existem lá na própria documentação, de acordo com cada versão, você pode ver, então, essas fontes adicionais para atualização da sua aplicação. Então, esse aí é o XJS Upgrade Advisor. Então, agora eu vou fazer uma demonstração da ferramenta em funcionamento, fazer um overview de forma geral, ela, como você vai baixar, onde você vai encontrar ela, como é que você vai fazer a instalação e como é que você vai utilizar essa ferramenta. Ok? Então, vamos lá, então, antes de mais nada, vamos aqui na documentação da Sencha, vamos acessar o site da documentação da Sencha, que é docs.sencha.com. Aqui, você vai dentro, por exemplo, da última versão do XJS, vamos selecionar aqui 7.4, você vai ver aqui no menu guia, existe o item de menu Upgrade Advisor, e aqui nós temos Getting Started, onde é que você vai iniciar, então, com a ferramenta. Aqui vai fazer um overview, que é tudo que eu expliquei para você aí, como é que funciona a ferramenta, alguns vídeos e tudo mais, como é que funciona o processo de instalação. Então, a primeira coisa que você precisa é acessar essa página aqui da Sencha e pedir o acesso, uma credencial para você ter acesso ao download da ferramenta. Então, aqui na documentação, você vai clicar em Sign Up e você vai ser direcionado para esse formulário, onde é que você vai ver um overview da ferramenta, e aqui você vai preencher os dados do seu usuário, né, os seus dados, suas informações pessoais, e vai solicitar o download. Um e-mail vai ser enviado para a sua caixa com a credencial para você então fazer o download, para você acessar o MyGet, que é o segundo passo aqui. Né? Então, depois que você fez a solicitação da sua credencial, você vai receber uma credencial com usuário e senha. Logo em seguida, você vai acessar o MyGet, que é uma ferramenta da Sencha, onde é que você vai, com as suas credenciais recebidas por e-mail, você vai entrar aqui e vai poder fazer o download. Lembrando que você vai colocar aqui o seu usuário sem um arroba. Ao invés de arroba, você vai colocar ponto. Aqui você vai colocar a sua senha que você recebeu por e-mail.
Depois de uma vez logado no MyGet, você vai então acessar o feed de downloads. Todas essas instruções aqui que eu disse para você está aqui. E agora você vai acessar o feed, por exemplo. Vou colocar aqui no meu caso aqui é o Windows. Eu já vou acessar o link direto já para fazer o download do Upgrade Advisor para o Windows. A última versão que lançamos foi a versão 1.4, que já tem suporte para fazer upgrade para a versão 7.4 do XJS. Então você vai fazer download dessa versão e vai fazer um processo de instalação comum como qualquer outro aplicativo no Windows. Você vai abrir o executável, próximo até o final, e o atalho do Upgrade Advisor vai ser adicionado aqui na sua área de trabalho, do seu sistema operacional. Você vai clicar, essa aplicação Electron vai ser aberta, certo? Uma vez que ela foi aberta, então isso aqui ela é bem simples, onde é que nós temos aqui uma aba da aplicação, uma aba de configuração, uma área da API. Então, como é que funciona aqui? Você vai simplesmente então selecionar, hoje eu estou com a minha aplicação, está rodando a versão 4.2, ou na versão 4.1, ou 4.0. Vamos selecionar aqui que a nossa aplicação hoje está rodando a versão 4.2 e eu quero fazer upgrade para a versão 7.4, que é a última versão do XJS. Então, eu especifiquei então que eu estou querendo fazer upgrade para Toolkit Classic, que minha aplicação atualmente hoje está na versão 4.2, e quero então pedir para ele fazer uma análise no meu código-fonte, para ele então me reportar os problemas que eu tenho que então começar a corrigir para fazer esse upgrade. Aqui nesse outro campo eu vou selecionar então, eu vou indicar onde é que a minha aplicação está, aqui na minha máquina. Eu tenho aqui um exemplo de uma aplicação na versão 4 do XJS, eu vou selecionar então aqui o diretório da minha aplicação, onde é que ela está, onde ela está rodando, eu vou selecionar um diretório e vou clicar em selecionar diretório. A partir daí que eu selecionei em qual versão que eu estou especificando, qual é a versão que a minha aplicação está e para qual versão que eu quero fazer o upgrade, eu selecionei onde é que a minha aplicação está instalada, agora eu vou pedir para fazer uma análise. Esse processo ele pode demorar segundos ou até vários minutos, isso vai depender do tamanho do seu projeto. Se a sua aplicação ela for uma aplicação que tenha várias classes, pode demorar vários minutos aí para ele poder, então, escanear o seu projeto e te dar um resultado. Vamos aí, então, aguardar essa análise desse código-fonte e logo em seguida você vai ver aqui que nessa grid, onde é que está essas grids dos problemas, vai mostrar mais para frente um relatório de tudo que esse processo de escaneamento encontrou na sua aplicação e que precisa aí da sua atenção para você fazer o upgrade. Beleza? Então, enquanto ela vai fazendo essa análise aí, vamos aguardar essa análise. Por trás dos panos aqui nessa aplicação Electron, existe um plugin do ESLint que você pode instalar ele na sua máquina e ele está rodando aqui por trás dos panos e fazendo uma varredura no seu código-fonte, tentando detectar essas anomalias no seu código. Mas se você quiser rodar isso abaixo do comando também, você pode. Inclusive, essa documentação está disponível aqui no site da documentação da Sencha. Se você olhar aqui embaixo, tem todo o passo a passo, como é que você faz para instalar o plugin para o ESLint. Você vai instalar primeiramente o ESLint na sua máquina através do Node, através do NPM. Logo em seguida, você vai fazer login com as credenciais que você recebeu por e-mail no MyGet. Vai fazer a instalação do pacote ESLint plugin do XJS. Você vai fazer uma configuração no seu arquivo ESLint RC, que vai ficar na raiz do seu projeto, onde é que você pode criar algumas regras, o que você quer e não quer que ele procura no seu projeto. Existem vários plugins, várias regras disponíveis dentro desse plugin do ESLint, que você pode conhecer todos eles aqui, o que cada um deles faz. Né? Às vezes você não quer que detecta métodos removidos, métodos depreciados, então você pode remover essas regras do seu projeto e diminuir então, né, o grau de verbosidade dessas regras do ESLint. Aqui também tem algumas regras customizadas para o ESLint que você pode conhecer cada um e o que cada uma delas faz e como você modifica elas como você configura elas dentro do seu ESLint. Vamos voltar aqui para o nosso Upgrade Advisor. Vimos aqui então que já tem uma resposta, já fez a análise do nosso código-fonte, bacana.
Sabemos então que com essa aplicação template aqui que eu rodei, foi uma aplicação feita propositalmente justamente para fazer essa apresentação, com algumas coisas que estão modificadas. Então você pode ver aí que ele encontrou, aqui embaixo você tem aqui um resultado, ele encontrou 61 problemas, sendo 13 deles são erros e 48 desses 61 problemas é o warning, são pontos de atenções. Algumas coisas podem ser fixadas e resolvidas automaticamente através desse botão Apply Auto Fixes, outras você vai ter que fazer isso manual. Mas só de te mostrar esse relatório de classe a classe já é um grande favor, né, é um grande trabalho que a ferramenta já está fazendo na melhoria, né, no cálculo aí da sua estimativa de upgrade do seu processo. Coisa que você deveria fazer isso de forma manual, a ferramenta já fez para você, graças ao plugin ESLint feito para o Act.js. Então, por exemplo, sabemos aqui que nessa classe, você pode ver dentro do seu projeto, na classe controller lists.js, foi encontrado 3 warning nessa classe. Um deles, quem foi que detectou esse aviso? Foi a regra no private method call, porque, tipo assim, aqui você vê que essa regra aqui, qual é a mensagem dela? Quando existe uma chamada de um método privado, encontrada dentro dessa classe, essa regra que vai ser acionada. Você pode habilitar ou desabilitar essa regra para ela não ser chamada. Nesse caso aqui, foi descoberto então que nessa classe existe a chamada de um método privado dentro dessa classe. Então, é um aviso para você. Pode ser que esse método é privado e pode ser um perigo você estar fazendo então uma chamada dele. Então, vale a pena você, então, abrir seus olhos, né, e realmente ir lá no seu código-fonte e ver se aquilo ainda convém programar daquela forma ou não. Então, quando você clica em cima da linha do warning e vem aqui nos detalhes do problema, você vai ver, então, onde é que foi detectado o problema, qual foi a regra que foi acionada para detectar esse problema, e a mensagem. Aqui está falando, então, que você chamou um método privado chamado resconfig, que foi encontrado na classe ActAppController. Então, você vai ver aqui embaixo, veja, você pode ver então que o método resconfig, olha aqui, eu cliquei em cima do erro aqui, do warning, e já me direcionou o cursor aqui do código-fonte para onde é que foi encontrada a chamada do resconfig. Esse método resconfig, ele é um método privado da classe controller, e você está chamando ele aqui. Pode ser que é proposital, sim, mas pode ser que seja um perigo no seu upgrade, pode ser que ele não seja mais seguro, talvez não seja a melhor alternativa chamar esse método. Então ele está te auxiliando aqui falando, você está chamando um método que é privado dentro dessa classe aqui. Então já é um ponto de atenção que você precisa ter aí no momento do upgrade. Vamos passar aqui para um outro caso. Por exemplo, aqui na classe checkColumn foi detectado que, eu vou clicar aqui em cima, veja então que na classe checkColumn.js, a regra que foi acionada foi a noExisting alias override. O que ela quer dizer? Está falando que a gente está fazendo override de um alias existente do checkColumn encontrado aqui. Ou seja, já existe uma classe com esse alias dentro do framework. Própria e reservada do framework, já existe uma classe com esse alias aqui, e você está fazendo estendendo um componente e dando um novo nome para um alias para esse componente com o mesmo nome de um componente que já é existente do framework, está conflitando. Então aqui já está te avisando que você está fazendo, está sobrescrevendo um alias já existente. Isso é um perigo, porque você está substituindo uma coisa que já existe, colocando o nome de um componente seu de uma coisa que já é existente e entregue pelo framework. Então, que ele já está te mostrando onde é que está acontecendo. Isso você vai encontrar muito isso no seu projeto. Já é um outro warning. Um outro warning aqui, esse aqui já é um erro, né? Que já permite até autofix, que já permite, a ferramenta já vai ter te sugerir, então, a autocorreção disso aí. Que é, por exemplo, você vai ver aqui dentro desse erro, esse erro foi encontrado na classe checkColumn. E qual é a regra que foi acionada aqui para a detecção desse erro? Que você chamou então um método que foi removido, existe uma chamada de um método removido, né?
você removeu, foi chamado aí um método que foi removido, chamado add-events, dentro da classe columns. Esse método não existe mais no framework na versão 7.4. Pode ser que ele exista na versão 5, mas para a versão que você está querendo fazer upgrade, se você antigamente tinha o costume de chamar o método add events no seu projeto, quando você está fazendo upgrade para a versão 7.4, esse método não existe mais, porque não existe mais necessidade dele. Então aqui já te mostrou que dentro dessa classe sua aqui, no seu construtor, você está fazendo a chamada do this add events. Isso vai quebrar a sua aplicação quando você fazer upgrade. E qual que é a possibilidade, qual que é o fix, qual é a solução para esse problema? Comenta esse código ou simplesmente remova da sua aplicação, porque você não precisa mais dele. Se você quiser, já que o framework já faz isso para você, você pode clicar nesse ícone que ele vai fazer o autofix para você, ou você pode clicar no botão Apply Autofix, que ele vai fazer um autofix para tudo que ele encontrou aqui. Ó. Então, outros exemplos aqui de problemas que ele encontrou. Vamos pegar esse problema aqui que ele detectou aqui. Ele detectou o uso de uma configuração depreciada, que foi descontinuada, que foi encontrada no componente XComponent. Então você pode ver que, por exemplo, antigamente quando você quisesse fazer o carregamento de um HTML externo no seu componente, você simplesmente passava autoload no seu componente e ele carregava esse HTML. No XJS 7.4, você consegue fazer isso ainda, mas é de uma forma melhorada, foi melhorada a propriedade autoload. Agora, qual é a solução? O que você deve mudar então? Ao invés de utilizar autoload, você vai passar então um objeto chamado loader, e dentro desse objeto loader você vai passar uma configuração chamada URL, com a URL que você quer fazer o autoload, e você pode passar a opção de autoload true ou false. Então, esse esquema de autoload ele foi melhorado, né? Deu mais opções de configuração para o método de carregamento externo. Então, agora você pode passar o URL, você pode definir se você quer que seja autoload sim ou não. Então, basta você substituir então, essa chamada autoload, que antigamente recebia um string para esse objeto aqui, que vai funcionar, certo? Então, existem várias regras dentro do plugin do ESLint que vai detectar várias regras aí no seu projeto que vai facilitar o seu upgrade. Um outro exemplo aqui de configuração, o uso de configurações que já foram removidas. Então, por exemplo, a configuração autoload foi detectada aqui no panel. Então, você está utilizando aqui o autoload com o URL e tudo mais. Então, já detectou isso para você. Então, depois que você analisou todos esses erros, você já vai ter um norte, né? Vai ter uma sabedoria de quão suja a sua aplicação está, qual vai ser o esforço que você vai precisar para fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha aplicação, vamos abrir essa aplicação aqui dentro de uma ideia qualquer, só para você ter um conhecimento do código-fonte dela. Vamos aplicar aqui um autofix para todos esses erros. Aqui está falando, quando eu cliquei no autofix, está perguntando se eu quero realmente aplicar a lógica de autofix para os 4 erros e para os 7 warnings, que são potencialmente, facilmente resolvidos. Eu vou clicar sim. Ele está então aplicando aí então, uma autorresolução desses problemas para mim. Isso pode demorar também alguns segundos ou até mesmo minutos, isso vai depender do tamanho do seu projeto e a quantidade de problemas que ele vai tentar resolver. Enquanto ele vai fazendo essa resolução do problema, vamos ver o código-fonte da nossa aplicação. Então, você vai ver que dentro da sua aplicação, muitas coisas, se a sua aplicação estiver integrada ao Git ou algum sistema de controle de versão, você vai ver então que vários arquivos aqui dentro da sua aplicação foram modificados, ou seja, foi removido algum valor que estava antes e foi removido e foi adicionado um outro. Onde é que tinha aquele, por exemplo, add events, ele foi removido. Então, muitas coisas que já foi corrigido automaticamente para você. Você conseguiria ver isso aqui se sua aplicação já estivesse linkado a um repositório, facilmente. Você pode ver que ele está aplicando ainda a solução dos problemas automaticamente. Então, depois desses autofixes tivesse sido aplicado, a sua aplicação então já está com algumas coisas resolvidas. Logicamente, você precisa continuar algum trabalho aí de melhoria e tudo mais. Lembrando que isso
não está fazendo um upgrade da versão do seu framework. A gente estamos simplesmente escaneando e fazendo algumas soluções de problemas no código-fonte. Para você fazer o upgrade da sua aplicação, você precisa também atualizar a versão do framework. Isso aí já é um outro processo. Você precisa acessar, então, o portal de suporte da Sencha, fazer o download da versão mais recente do Next.js. Então, você vai acessar isso, se você já é cliente, você vai acessar o portal de suporte da Sencha, vai fazer download do framework, de acordo com a versão que você deseja, e vai extrair esse framework do seu disco rígido. Se a sua aplicação estiver... Deixa eu fazer um login com o meu usuário aqui, vamos ver se dá certo, deu certo. Então, por exemplo, você vai fazer o login aqui no portal, você vai selecionar então a versão, por exemplo, do Next.js 7.4, vou fazer download dela. Depois que você fez download, você vai extrair o arquivo zipado que você fez download para o seu disco e vai acessar a sua aplicação, que está aqui dentro do Next.js, dentro do seu disco. Então, essa aqui é a minha aplicação. E aqui, eu tenho aqui um projeto que está sendo gerenciado pelo Sencha Command. Então, se você já tiver uma aplicação que é gerenciada pelo Sencha Command, você já está meio caminho andado, que o Sencha Command vai te auxiliar também nesse upgrade. Você vai rodar o comando Sencha upgrade e vai passar, por exemplo, onde é que está a versão do Next.js 7.4, por exemplo, que você fez o download. Quando você roda esse comando, ele vai então fazer o upgrade do seu framework que está na sua pasta aí. Se você quiser então saber mais como funciona o comando de upgrade do Sencha Command, você simplesmente pode rodar o comando Sencha help app upgrade, que ele vai te mostrar então uma ajuda de quais são as opções e argumentos que esse comando precisa, né, recebe para facilitar então no upgrade. Então, quando você pede uma ajuda então para o comando app upgrade, ele vai te retornar então que esse comando vai fazer o upgrade da sua aplicação atual, baseado no diretório corrente que você está, para a versão específica do novo framework. Então você vai rodar o comando Sencha app upgrade e vai especificar onde é que está a nova versão do framework que você baixou e extraiu no seu disco. Então você vai rodar esse comando dentro da sua aplicação Next.js, gerenciada pelo Sencha Command. Depois que você vai fazer o download, você vai extrair, como eu falei para você, vai extrair o framework para dentro de um diretório qualquer, né? E pronto. Depois que você então roda esse comando, ele vai extrair, ele vai jogar, ele vai pegar esse SDK que você baixou e vai fazer o upgrade dele para a sua aplicação. Então aí a sua aplicação já está com o framework atualizado. Aí agora basta você então indo classe a classe, de acordo com o resultado que o Upgrade Advisor te retornou, né, te reportou o que precisa ser modificado, o que mais não funciona, para você então fazer um upgrade de sucesso da sua aplicação, tá ok? Então o Upgrade Advisor ele vai escanear e vai te dar relatórios de pontos de atenções para facilitar a sua estimativa, e a partir daí você vai conseguindo então, através do Sencha Command, fazendo aí os serviços com os produtos adicionais para facilitar o seu upgrade, ok? Então aqui já vejo que a aplicação já foi, o AutoFix já foi aplicado, já aparentemente deu tudo certo. Você pode exportar também esses resultados aqui para um documento Excel. Se quiser passar isso para frente, vamos fazer uma análise, vamos passar então para o gerente de projetos analisar todos os problemas que detectamos aí no nosso projeto atual. Então você pode exportar esses resultados aí para uma planilha de Excel e pode compartilhar então com o seu time de desenvolvimento ou com o seu gerente de projetos aí todos os problemas que foram encontrados pela ferramenta, ou seja, toda aquela grid que você detectou, que você viu os resultados lá, vai mostrar então que classe a classe, qual é a linha e qual é a coluna que foi detectado o problema e o porquê que aquilo foi detectado, se é um warning, se é um erro e tudo mais, ok? Então, essa aí é a ferramenta Upgrade Advisor, que você pode baixar gratuitamente no site aí da Sencha. Basta você, então, seguir aqui a documentação dentro do framework Next.js, Upgrade Advisor. Aqui tem todo o guia de como é que você começa, que você primeiramente vai solicitar a sua credencial, depois vai fazer o download para a versão de acordo com o seu sistema operacional, instalar, e a partir daí
usar a aplicação. Aqui tem uma série de documentação, se você quiser também usar manualmente o plugin do ESLint via linha de comando, às vezes você está utilizando aí o VS Code ou qualquer um outro IDE, você simplesmente precisa criar um arquivo com a extensão específica para o ESLint, que você pode ver aqui dentro do projeto, que na raiz do projeto já existe já um arquivo chamado eslint.rc.json, que tem algumas instruções do plugin. Se você quiser rodar isso aqui também na mão, manualmente, você simplesmente então vai modificar isso aqui e você pode definir, eu estou saindo da versão 4.2.6 e quero ir para a versão 7.4.0, por exemplo. Então você pode especificar isso aqui e vir aqui no seu terminal, seguir o tutorial que tem aqui no site da Sencha, configurar o ESLint e mandar e rodar o comando para ele escanear um arquivo ou 2 arquivos ou até mesmo um diretório. Tudo via linha de comando. Ele vai te mostrar um resultado aqui no seu console. Logicamente não vai ser tão confortável de visualizar como a ferramenta do Upgrade Advisor, que é uma ferramenta totalmente visual, que vai te mostrar em grid, você vai clicar e vai te mostrar, mas ele vai te mostrar esse mesmo resultado, onde é que foi detectado, qual o problema, qual foi a classe, qual foi a linha que foi detectada aquela ocorrência de erro ou de warning, ele vai te mostrar aqui no console. Então, você tem aí as duas opções, tanto o plugin ESLint para a linha de comando, ou até mesmo o Upgrade Advisor. Ok? A partir daí que você então fez o scanner da sua aplicação, você pode fazer o upgrade facilmente. Vai ter casos de aplicações que foram feitas não utilizando o Sencha Command, que você vai ter aí mais uma dificuldade para fazer upgrade, mas nada impossível de fazer o upgrade. Você vai conseguir fazer o upgrade normalmente aí. Sugiro que você utilize o Sencha Command ou até mesmo o NPM para gerenciar suas aplicações mais modernas, que é o OpenTooling. Que você vai ter aí muitas vantagens utilizando essas ferramentas. Ok? Então, se você precisa aí, quer tornar mais fácil o seu processo de upgrade das suas aplicações, você pode contar com a Novant, aqui no Brasil, em toda a América Latina, para tornar o seu upgrade da sua aplicação mais simples e mais rápido. Contamos aí com profissionais, eu posso auxiliar também aí no desenvolvimento e processo de migração do seu projeto. Então, você pode contar aí com desenvolvimento e atualizações de aplicações XJS, consultorias em produtos Sencha, construção de provas de conceito, code review do seu projeto e treinamentos. Então, acesse aí o site da novant.com.br e conheça mais os serviços especializados em produtos da Sencha. Ok? Então, fica aqui o meu muito obrigado para você que acompanhou essa apresentação. Espero que, se você está utilizando uma versão mais anterior do XJS, você tenha aí um upgrade de sucesso aí do seu projeto. Ok? Muito obrigado, e se você tiver aí qualquer dúvidas, perguntas para fazer, estou à disposição aí para responder essas perguntas. Muito obrigado e até mais.